As eleições deste ano são para prefeito, vice-prefeito e vereadores. A votação para a escolha dos representantes do povo nos poderes executivo e legislativo municipal acontece nos dias 15 e 29 de novembro, se assim for necessário, com o segundo turno. E os mesários voluntários já podem se inscrever para trabalhar nas eleições. Também os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida já podem encaminhar ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina o pedido de transferência temporária para votar em uma sessão com acessibilidade dentro de seu município. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com Ricardo de Souza, chefe de cartório eleitoral da 88ª Zona Eleitoral aqui em Blumenau. Ricardo, muito bom dia. Bom dia, Denise, e bom dia a todos os ouvintes. Ricardo, 2020, um ano marcado por esse momento da pandemia. Começamos a falar do assunto ali entre fevereiro e março no nosso país. Permanecemos em alerta e aí vem aquela preocupação: como será o pleito deste ano? Como serão as eleições em novembro? Garantido esse dia, esse momento especial e principalmente com todos os cuidados, com toda a segurança para os eleitores e para todos os envolvidos com o processo eleitoral de 2020, né, Ricardo? É isso mesmo, Denise. É um ano atípico para todos nós, para a humanidade, né? Estamos passando por esse processo da pandemia e até então, até meados do ano ali, tinha essa incerteza se aconteceria ou não a eleição. Mas tendo em vista a gerência do Tribunal Superior Eleitoral com o Congresso Nacional, foi aprovada a alteração na legislação e com uma emenda constitucional transferiu o pleito de outubro para novembro, 6 semanas após o período original. Então agora está confirmado, dia 15 de novembro teremos o primeiro turno, e Blumenau é uma cidade que tem possibilidade de segundo turno, então se houver, dia 29 de novembro será o segundo turno das eleições aqui em Blumenau. E algumas demandas precisam ser realizadas pelos eleitores, por exemplo. É o caso dos eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida que podem encaminhar pedido de transferência temporária para votar em uma sessão com acessibilidade. Como proceder neste caso, Ricardo? Então, Denise, o calendário eleitoral ele já está em pleno vapor, né? Apesar que a propaganda em si, que chega mais para a população, é no final de setembro, mas várias atividades do calendário eleitoral já estão em execução. Começa já desde maio, quando o eleitor, os últimos dias para ele fazer a transferência, o primeiro título, ali já começou várias atividades. Agora, neste momento, os eleitores que têm mobilidade reduzida ou têm algum tipo de deficiência que necessite de uma acessibilidade, é importante constar também, Denise, que tem vários eleitores que a sua sessão já tem acessibilidade. Então, esses eleitores que normalmente no seu local de votação ele já possui acessibilidade, ele não precisa fazer essa solicitação à Justiça Eleitoral. É aquele eleitor que a escola dele já é um histórico de dificuldade, de acessibilidade, ou um eleitor novo que fez o primeiro título ou veio transferido e sabe que o local dele não tem tanta acessibilidade. Então agora, como o atendimento na Justiça Eleitoral está todo remoto, online, não tem atendimento presencial no cartório, para fazer essa solicitação o eleitor tem que ir à página do TRE, no site do TRE, e já logo na página principal já tem a informação ali dessa solicitação. Então tem um requerimento online, um formulário online, aonde que o eleitor vai preencher esse pedido e esse pedido vai chegar ao cartório eleitoral. Ele é um formulário bem simples, ele vai colocar os seus dados básicos ali e vai informar qual é o motivo que a gente tem essa possibilidade da mobilidade reduzida e deficiência, mas nós também temos do mesário que é convocado em outra sessão. Então ele seleciona que é a deficiência e ele anexa a esse formulário um documento de identidade e uma selfie, ele segurando o seu documento para provar que ele é ele mesmo. Feito isso, o formulário vem até aos servidores do cartório eleitoral e vai fazer o trâmite ali. É bem simples e bem rápido, Denise. E tem um prazo para o eleitor pedir essa transferência para uma sessão com acessibilidade, Ricardo? Tem sim. Começou dia 25, semana passada, e ele se estende no máximo dia 1º de outubro. Tem um outro prazo que daí é para o mesário que é convocado fora da sessão, que para o mesário ele vai até o dia 9 de outubro.
mas para o público em geral, para os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida, ele vai até dia 1º de outubro. Importante destacar, Denise, que essa transferência, ela não é permanente, ela é temporária, é somente para esse pleito. Passou as eleições, o eleitor retorna à sua sessão de origem. Então, se o eleitor tem um desejo de fazer a transferência permanente, quando acabar o processo de eleição, lá para o início do mês de dezembro, está previsto para a gente retornar o atendimento no dia 9 de dezembro, aí ele vai ao cartório, ou se a gente estiver em atendimento remoto, pode ser pela internet, e pede a sua transferência definitiva. É somente para resolver a situação desta eleição. Ricardo, quantas pessoas estão aptas a votar nas eleições deste ano aqui em Blumenau? Em Blumenau, são um pouquinho mais de 240 mil eleitores aptos a exercer o voto no dia 15 de novembro. Então, teve um pouco de acréscimo no eleitorado. Cada pleito, Blumenau está tendo um crescimento do eleitorado, consequentemente, em relação ao crescimento da população da cidade. Para quem tem o título de eleitor, o voto é obrigatório para quem e em quais situações o voto é opcional, é facultativo? É importante destacar, Denise, que com a emenda constitucional que transferiu as eleições, alguns eleitores têm imaginado que o voto vai ser facultativo. Então, o nosso sistema eleitoral continua o mesmo. Então, o voto ele é obrigatório. E ele é obrigatório pela nossa legislação, pela Constituição, dos 18 aos 70 anos. Então, ele é facultativo para quem tem na faixa de 16 a 18 e para mais de 70 anos. E também para o analfabeto, né? São essas circunstâncias que tornam o voto facultativo. Para a população em geral de 18 a 70 anos, o voto é obrigatório. E aí, agora eu te pergunto, nesse momento que estamos vivendo, esse ano de pandemia, a preocupação justamente com os eleitores mais idosos, acima de 60 anos, que se pede tanto para evitar aglomerações, se pede tanto para ficar em casa o máximo possível. Neste caso, o eleitor que estiver receoso, o eleitor que não se sentir seguro, ele terá isso como argumento para poder justificar a não presença no dia da eleição? Até o momento não se alterou a legislação. Então, assim, o eleitor que faltar... Isso eu estou falando nesse momento, Denise. Então, se houver uma alteração da legislação, poderá ser diferente as diretrizes para o dia. Mas o que temos hoje é que o voto ele é obrigatório. Então, na ausência às eleições, aí tem as consequências de ele não comparecer às eleições e não ficar quite com a justiça eleitoral. O que está se estudando, e ainda não está confirmado, por exemplo, o eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral, fora da sua cidade, ele não precisar deslocar uma sessão eleitoral para fazer a justificativa. Está se estudando pelo aplicativo, a versão digital do título, o aplicativo e-título, fazer uma justificativa pelo georreferenciamento, pelo GPS do celular, que ele identifica que o eleitor não está na sua cidade e pelo aplicativo poderia fazer essa justificativa, mas ainda não foi batido o martelo, mas é uma possibilidade. Agora, o eleitor estando no seu domicílio, aí sim ele tem que comparecer à sessão para votar. Só que o TSE, e na última sexta-feira, Denise, ele bateu o martelo na questão da ampliação de 1 hora a mais no horário de votação. E colocou preferencialmente, não é obrigatório, para os idosos ou as pessoas do grupo de risco comparecer no horário das 7 até as 10 da manhã. Então, quando chegar mais próximo, faremos campanha no sentido que esse horário seja destinado a essas pessoas do grupo de risco ou também algum acompanhante, alguém que tem que levar o seu pai, a sua mãe até a sessão eleitoral, mesmo ele não sendo no grupo de risco, ele poderá votar também. São várias as medidas que serão tomadas para manter o distanciamento, todas as condições de segurança, de saúde e sanitárias que estarão sendo tomadas até o dia do pleito. Então, para reforçar aqui essa informação, neste ano o período de votação será das 7 às 17 horas. Teremos 1 hora a mais para votar, começando mais cedo neste caso, das 7 às 17 horas. E o período destinado aos idosos é das 7 às 10 horas. É a recomendação, então, para as pessoas aproveitarem, os idosos aproveitarem esse período para, claro, também exercer a sua cidadania e participar do pleito deste ano, né, Ricardo? Exatamente. É importante destacar que a Justiça Eleitoral está
está com vários profissionais na área de saúde que está fazendo fluxo de votação, está sendo estudado todos os processos, todo o passo a passo de como o mesário vai trabalhar, como o eleitor vai exercer o voto, como é que será o dia na sessão eleitoral, como é que vai ser o fluxo, a recepção. Então, todas as medidas de segurança estarão sendo tomadas para que a nossa democracia, a eleição, ela aconteça e aconteça da melhor forma. Então, a Justiça Eleitoral envidará todos os esforços para entregar o seu produto final à nossa população, que é a eleição, que é a ponta final da nossa democracia, é aonde que se representa todo o nosso sistema eleitoral. E será uma eleição sem a biometria, né? Isso, uma das medidas para agilizar o fluxo, né? Além disso, que a identificação biométrica ela toma um tempo ali no eleitor, conforme a digital do eleitor, se tiver um pouquinho mais de dificuldade, já toma um tempo, e também para evitar o contato nos objetos ali de proliferação do vírus. Então, a biometria já foi descartada. Então, com isso, essa eleição vai ser para os 2 cargos. Então, acreditamos que o fluxo na sessão eleitoral será bem rápido, onde que a gente consiga não formar aglomerações no dia da eleição. Estamos acompanhando, Ricardo, também já a campanha para chamamento de mesários voluntários. Os interessados em trabalhar nas eleições municipais esse ano, por exemplo, em Santa Catarina, eles podem se inscrever de que forma? Como é que é a orientação também para quem quer ser um mesário voluntário? Então, Denise, desde a semana passada também, a Justiça Eleitoral já está disparando e está sendo gradual a convocação dos mesários. A gente já está formando essa base de dados já tem quase uns 2 meses, e desde a semana passada, alguns mesários aqui em Blumenau já estão recebendo, não a totalidade, mas estamos dando preferência nessa convocação agora para quem já tem turma de treinamento. Então, um mesário que deseja se voluntariar, ele pode acessar o site do TRE, também na página principal, já junto ali com o eleitor com mobilidade reduzida, já tem a campanha do mesário voluntário. Ali tem um portal, que é um ambiente que o mesário pode se cadastrar, e ele vai ter todas as informações da sua convocação. Assim também como do treinamento. Esse ano, Denise, o treinamento que tradicionalmente faremos presencialmente com a palestra e com a parte prática, esse ano vai ser todo online, em EAD, promovido pelo TSE. Então, gostaríamos que o mesário que deseja se voluntário faça o quanto antes, que já nos próximos dias já estamos disparando essas convocações. Quem não pode ser mesário voluntário, Ricardo? Não pode ser mesário aquela pessoa que ele é policial, ou ele exerça um cargo em comissão, não função comissionada, ou parentes em segundo grau de candidato nesta eleição, na sua circunscrição. Então, quem tem um parente, mas até o segundo grau, ele não pode se candidatar. Ou também aquele que não pode votar, por exemplo, um jovem de 16, 17 anos, não pode também, é somente acima de 18 anos. No dia da eleição, primeiro turno em 15 de novembro e caso haja necessidade do segundo turno em 29 de novembro, como é que será o esquema que será colocado em prática para evitar, por exemplo, aquelas filas quilométricas e a aproximação das pessoas, justamente evitar as aglomerações antes do momento do voto? Então, faremos campanha um pouco antes das eleições, que nesse horário das 7 às 10 horas da manhã, só vai o público do grupo de risco ou o seu acompanhante. Mas estaremos também desenvolvendo, Denise, várias atitudes como demarcação, controle na entrada do local de votação. Os diretores, que são geralmente os administradores dos locais de votação, serão treinados para que possamos fazer nas filas, ali nas portas da sessão, o distanciamento social. Então, ainda não está fechado, está sendo estudado pelo TSE como é que vai ser todo esse fluxo de votação. Então, assim, por exemplo, dentro da sessão eleitoral, vai ser entrado um por vez, vai ser higienizado a mão, o mesário não vai tocar no documento do eleitor, vai ser promovido campanhas para que o eleitor leve a sua caneta, e os que não puderem levar, daí os mesários irão higienizar as canetas, mas serão feitas várias campanhas e ainda não está finalizada todo esse fluxo
para que o contato não tenha contato físico e o exercício do voto e dentro da sessão seja o mais saudável, o mais seguro, tanto para os mesários como para os eleitores e todos os servidores, todos os atores que estarão no dia da eleição. Lembrando que o voto ele é obrigatório para as pessoas dos 18 anos até os 70 anos, é o voto obrigatório, e esse ano vamos estar então elegendo prefeito, vice-prefeito e vereadores. Algumas pessoas até me questionaram nos últimos dias qual será o destino da eleição desse ano, para quem nós vamos votar, porque tem uma confusão, já que nacionalmente falando, se até já se pontua que, por exemplo, o próprio presidente já está adiantando o momento de trabalhar as eleições, não é para presidente, não é para governador. Esse ano o nosso olhar, o nosso direcionamento é para eleger prefeito, vice-prefeito e vereadores, né, Ricardo? Exatamente. Temos a alternância na nossa Constituição de cada 4 anos realizando as eleições. Então, neste ano, somente as eleições municipais, prefeito, vice-prefeito e vereador. Eleições gerais, aquela que abrange o presidente, o governador, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional, será somente em 2022. Esse ano é a nossa eleição local, aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Com certeza a gente vai ter várias pessoas do contato nosso diário que serão candidatos a vereadores. E pontuando que de hoje, de 31 de agosto a 16 de setembro, começa aí o momento, é o período reservado para a realização das convenções para a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações, cada vez mais próximo esse assunto nosso do dia a dia como eleitor. Claro que nos bastidores o meio político já está a 1000 por hora, toda essa conversa, mas para o eleitor, então, cada vez mais próximo esse tema do nosso dia a dia. Então, como eu falei, o calendário eleitoral ele já está pleno vapor já há vários dias, né? Alguns meses, na verdade. E a partir de hoje já poderá se fazer as convenções partidárias, então a partir de hoje poderemos ter já candidatos oficializados pelo partido. Poderá ser anunciado vários candidatos já a partir de hoje. O registro de candidatura, Denise, ele vai até o dia 26 de setembro. Aí ele oficializa, o partido oficializa perante a Justiça Eleitoral. Mas os partidos também podem pedir esse requerimento do registro de candidatura a partir de hoje, já está liberado. E lembrando que a campanha eleitoral propriamente dita, ela inicia um dia após o dia término desse pedido do registro de candidatura. Então teremos propaganda oficial a partir do dia 27 de setembro. 27 de setembro, então, inicia o período da propaganda eleitoral, já aí realmente o andar da carruagem bem acelerado, né? E aí o contato direto com o eleitor já se apresentando e já colocando as propostas aí dos nossos candidatos, Ricardo. Exatamente. Dia 27, se fosse em tempos normais, falaríamos que estaríamos gastando a sola de sapato, né? Acreditamos que esse ano será mais na questão digital, na questão das redes sociais e internet. E dia 27 já é a campanha propriamente dita, onde que os candidatos poderão apresentar as suas plataformas, as suas propostas de governo. Aí ele já poderá fazer esse contato mais próximo do eleitor. E acreditamos que essa eleição vai ser tipicamente digital, né, Denise? É necessário muita cautela nesse período, realmente, nada de aperto de mãos, que as pessoas realmente se atenham a isso, nada de apertos de mãos, de abraços, porque estamos ainda com a circulação do vírus, não temos a vacina e até lá toda a segurança é pouco para a gente poder se manter realmente focado também no tema da pandemia. Ricardo, como é que está o atendimento aqui em Blumenau da Justiça Eleitoral? Então, Denise, desde do decreto da pandemia, lá em meados de março, a Justiça Eleitoral passou a atender exclusivamente pelo atendimento remoto. Nós não temos atendimento presencial desde de março, ali meados de março. E o tribunal vai começar a fazer uma retomada ao trabalho gradativa. Então, hoje, pelas soluções tecnológicas que se tem, conseguimos grande parte, não a totalidade, fazer os processos da eleição de maneira remota no sistema, né? Algumas atividades, como urna, alguma coisa nesse sentido, ela é presencial prática. Mas focado no eleitor, então qualquer pedido, qualquer solicitação à Justiça Eleitoral é através do site do TRE, que ali tem um outro banner que é o atendimento virtual ao eleitor. Então qualquer pedido, qualquer necessidade,
o eleitor procura a página do TRE. E não temos previsão assim, Denise, pelo menos falando por hora, até o final das eleições, ali no dia 9 de dezembro, que é quando a gente retorna o atendimento ao eleitor, por enquanto, até lá, a gente não tem nenhum estudo ainda para o atendimento presencial. Então, o eleitor tem que procurar o site do TRE, a página do TRE e fazer a sua solicitação. E lembrando que nesse período agora, o nosso sistema, a gente chama de cadastro eleitoral, está fechado. Qualquer solicitação de transferência, primeiro título, alterar local de votação, exceto na questão do portador com deficiência, é somente após as eleições, só dia 9 de dezembro. Então não adianta o eleitor querer fazer o seu primeiro título ou fazer transferência de município neste momento, que a gente tem que lacrar o sistema para preparar as eleições, Denise. Tá certo, Ricardo. A CBN se coloca à disposição para trazer mais informações relacionadas ao tema eleições de 2020, para realmente poder bem informar a nossa audiência e levar essa segurança tão necessária e todas as informações em tempo real do pleito deste ano. Obrigada, Ricardo. Um bom dia para você. Obrigado, Denise, pela oportunidade. Também estamos sempre à disposição. Um abraço a todos. Ricardo de Souza, chefe de cartório eleitoral da 88ª Zona Eleitoral. Mais um convidado de hoje aqui na programação da Rádio CBN. Rádio CBN. Rádio CBN.